mais uma vez estamos juntos, 21 dias para Pentecostes. Não estou liberando meu marido ainda não. Ainda temos muito para aprender com ele. Estamos falando sobre a progressão da manifestação do Espírito Santo. Como foi no capítulo 19 de Atos, Éfeso, né? Foi em Éfeso, é. Capítulo 19 de Atos fala da terceira manifestação do batismo do Espírito Santo no livro de Atos. O primeiro foi Atos 2, em Pentecostes. Eu já tinha citado o derramar do Espírito em Pentecostes no capítulo 2. Depois nós mencionamos o capítulo 8, né? Você falou sobre o capítulo 8. Uhum. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 19 de Atos e o que aconteceu ali. Na verdade, teve várias manifestações do Espírito Santo através do livro de Atos. Uhum. Mas momentos significantes, porque Jesus falou, sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uhum. Então, o capítulo 2 foi em Jerusalém, que estava na região de Judeia. Uhum. Depois, o capítulo 8 foi Samaria. E agora, 19, até os confins da terra. Paulo tinha saído de Corinto, que é uma cidade que é hoje Grécia. Estava em Éfeso. Éfeso fica na região de Turquia. Então, Paulo até pregou o evangelho na Turquia. Uma terra carente do evangelho hoje. Uhum. Okay? Então cumpriu-se ali a sequência até da palavra de Jesus, né? Uhum. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Uhum. Então, Atos, na verdade, o livro de Atos, além de ser chamado de Atos dos Apóstolos, pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque quem governava a igreja naquela época, e creio que hoje também, é a pessoa do Espírito Santo, porque tudo era guiado pela voz do Espírito Santo. Exatamente, Então, o Espírito Santo falou aqui, eles ouviram a voz do Espírito Santo, separa Barnabé, separa Saulo, faça isso, não faça aquilo, vai para lá, não vai para cá. Então, Paulo queria, até Atos 16 mesmo, ele queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo falou, não, você não vai para lá, você vai para cá. Então, os discípulos, os apóstolos, eles tinham um relacionamento tão íntimo que eles sabiam discernir completamente quando era o Espírito Santo falando com eles. Discernir quando era um anjo falando e quando era o Espírito Santo falando. Se você estudar o livro de Atos, você vai ver. Então, quanto mais você buscar, mais intimidade da voz do Espírito você vai ter. Uhum. E neste trecho, eu até lembro fazendo uma aula na faculdade com um dos meus professores prediletos na época, mas ele era daquela linha mais tradicional. E o que aconteceu aqui é que Paulo chegou lá, em Éfeso, ele achou um grupo de 12 homens, discípulos, ele fez uma pergunta. Ele diz, e perguntou, versículo 2, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eu lembro até, este professor diz, até questionou se eles realmente eram convertidos. Porque o Espírito Santo, desculpa te interromper, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, que ninguém se convence se não for pela pessoa do Espírito Santo. Então, a implicação deste professor é que este grupo de 12 homens eram talvez tementes a Deus, mas não eram convertidos porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Mas eu não concordo muito com a posição deles. Eu acredito que eram discípulos mesmo, porque até a passagem no versículo 1 diz que eles eram discípulos, pessoas convertidas. E Paulo fez a pergunta, você já teve esta experiência com o Espírito Santo quando cresce? E a resposta deles, nem ouvimos, sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Onde é que está escrito? Este é o final de versículo 2. Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo diz, como foi sua conversão? Então nós éramos batizados no batismo nas águas, no batismo de João. Então Paulo explicou ainda mais como ele colocou as mãos e ele orou sobre eles. E a Bíblia diz que eles receberam. Eu acredito que até fala que em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe as mãos, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, alguma coisa aconteceu naquele dia. Eles, aquele espírito que já estava dentro deles, despertou e encheu a casa inteira, não apenas o terceiro andar. Transbordou. Não apenas o terceiro andar da casa, mas toda a casa. Amém. E não apenas ficou lá habitando, comportado. Ele teve mais intimidade e deu um abraço para aqueles 12 discípulos lá em Éfeso. Interessante saber que era isso era tão importante para os discípulos que na primeira visitação lá em Jerusalém, eles ficaram esperando porque Jesus ordenou, não saiam de Jerusalém. É muito importante que você receba o batismo no Espírito Santo.
Depois, quando os discípulos foram no capítulo 8, eles andaram, se não me engano, 60 quilômetros a pé. Só para ministrar a imposição de mãos. Era importante que eles recebessem não apenas o batismo de João, fossem convertidos, mas que eles recebessem o Espírito Santo. Foi tão importante que eles pagaram esse preço, né? Sim, parece que eu olhando no mapa aqui, a distância é mais ou menos 60 quilômetros. Se você acha que é pertinho, pertinho quando você pode pular no carro, ou no jato, ou helicóptero, mas era ou de cavalo ou a pé. 60 quilômetros bom. É uma viagem. Eu acho que leva alguns dias, né? Isso. Mais ou menos em milhas, acho que seria cerca de 40 milhas. Ok? Então é muita distância. Caminhada, né? E aqui, Paulo também foi para Éfeso e ali nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E ele falou: vocês precisam, que batismo vocês receberam então? Como se ele tivesse ficado surpreso. E aí eles falam em línguas, começam a profetizar e, como você falou, recebe esse abraço, né? Esse enchimento, esse calor do Espírito de Deus, que é fantástico, que é maravilhoso. Amém. Então, vamos fechar este segmento com mais uma oração. Igual que estamos fazendo. Enquanto estou orando, querido ouvinte, você pode concordar comigo. Com o Espírito Santo, eu quero algo mais. Aqueles discípulos lá em Éfeso já tinham uma experiência, mas faltava alguma coisa. Então, só estou perguntando, Espírito Santo, se falta alguma coisa que tu queres na minha vida, me dá. Eu sei que tu não queres estragar nada na minha vida, tu queres enriquecer a minha vida. Vem, Espírito Santo, vem para me batizar, vem para habitar na minha casa inteira, não apenas no terceiro andar, mas em toda a minha casa. Vem para me dar aquele abraço. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Amém. Amém. Aleluia. Interessante, eu estou lembrando aqui também quando Jesus falou, o Espírito Santo, vocês vão ficar felizes que eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu rogarei ao Pai, ele vai enviar um outro consolador, um outro conselheiro, um outro confortador. Comforter é a mesma palavra, né? O comforter. Comforter é um edredom. Então é com ele que a gente se aquece, se sente quentinho, é tão gostoso. É mais ou menos essa experiência, essa sensação que você tem de andar tão junto do coração de Deus, porque é o amor de Deus sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, esse abraço gostoso do Pai, que a pessoa do Espírito Santo vem e derrama nos nossos corações. Você precisa, amado, dessa experiência. Comece a cantar, comece a adorar ao Senhor, um cântico novo, e peça, e abra o seu coração. Simplesmente se renda ao amor de Deus e o Espírito Santo vai encher você. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Beijo no coração.